que é a procuração, né? Ela é o que a gente chama de instrumento do mandato, não é isso? Então, a procuração ela é a forma como um contrato de representação voluntária, que a gente chama de mandato, tá? O contrato de representação voluntária, que é um contrato baseado na confiança, etc. A procuração ela é a externalização desse contrato no mundo. Ou seja, como que eu vou apresentar para as partes, para os terceiros, que existe um contrato em que alguém me deferiu poderes, tá, para que eu pudesse representá-la. É a procuração. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês que vai ficar bem claro. Eu dei para o Lucas o poder para que ele me represente numa compra e venda. Só que o Lucas é corretor. Eu tenho um contrato de corretagem com ele e falo, olha, eu vou te otorgar uma procuração aqui para que você compre e venda meu imóvel. Eu vou cair lá no 108 do Código Civil que essa procuração ela tem que ser o quê? Pública. Porque compra e venda de imóvel acima de 30 salários mínimos, até agora, na revisão do Código Civil, querem colocar para qualquer valor, tá? Então, assim, para transacionar sobre imóvel, procuração pública. Ok, mas esse contrato em que você vai me representar lá, ele precisa ser público? Não. Ele vai ser um contrato particular, geralmente, o máximo uma firma reconhecida para fazer prova entre as partes, etc, etc, etc. Acabou. Tá? Mas a procuração tem que ser pública porque o poder ele só pode ser conferido com a procuração pública. Tá? Porque precisa do instrumento público. Então, o mandato ele é uma coisa, ele estabelece várias obrigações, inclusive a representação, que é o essencial, é o elemento. Mas, para que a gente torne a vida um pouco mais simples, as pessoas precisam de procuração todos os dias, né? Então a gente faz com que ele consiga criar só um instrumento de representação, ou seja, não é representação voluntária como eu estava falando, é um instrumento que vai ser externalizado para a sociedade, que é a procuração. Por que eu preciso de uma procuração pública, por exemplo, para tratar? Princípio da atração das formas, para tratar de compra e venda de imóvel. Princípio da atração das formas, tá? A representação, ela obrigatoriamente, ela se submete às formalidades do contrato principal, ou seja, se para fazer um contrato que trate sobre imóvel acima de 30 salários mínimos, 108, a atração das formas vai fazer com que a procuração ela seja atraída por essa forma. Então a procuração ela precisa ser pública, tá? Bom, isso é um ponto. Outra particularidade. Eu posso outorgar uma procuração para representação em geral? Posso. Então, exemplo, eu tenho um imóvel. Eu dou poderes para o meu corretor, por exemplo, administrar o meu imóvel, que é cobrar aluguel, fazer manutenção, né? Fazer essas atividades rotineiras, cotidianas sobre um imóvel. Preciso de uma procuração pública para isso? Zero. Não preciso. Por quê? Eu estou alienando o imóvel? Eu entrei no 108 do Código Civil? Não. Eu estou tratando de um bem imóvel. Mas é poder de administração. Pode ser uma procuraçãozinha simples, só para administração. O que não é administração? É alienar, onerar um imóvel, constituir direitos reais, constituir obrigações que excedem os poderes normais de uma transação.